noite, como vão? Espero que vocês estejam bem, descansados aí com essa pandemia e que tudo dê certo para vocês aí, que vocês consigam entender bem o que a gente está tentando passar para vocês numa situação de emergência dessa. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser a respeito de horizontes diagnósticos. O que seria horizontes diagnósticos? São os horizontes que expressam melhor o que aconteceu nele. Então, a gente fala que um horizonte diagnóstico quando ele tem umas características fixas ali. Tá? Então, por exemplo, existem vários horizontes diagnósticos superficiais, que são os horizontes A até E, e os horizontes subsuperficiais, que são os horizontes B. Obviamente que a combinação desses horizontes é que vai me dar esse nome dessa classe de solo, certo? Então, o primeiro horizonte diagnóstico que a gente tem, nós vamos começar pelos superficiais, que são os da parte de cima do solo, né? Aqueles horizontes A até E. Primeiro que a gente vai ver é o horizonte achernozêmico. Horizonte achernozêmico, esse nome vem lá da Rússia, foi criado os chernozsolos russos, são solos famosos, porque vem desse achernozêmico. O que significa horizonte achernozêmico? Bom, o que significa? Primeiro que ele é mineral, ou seja, embora ele seja escuro, dá uma olhada nesse perfil aqui, olha. O que nós estamos vendo? Aqui uma rocha de origem pouco decomposta, que a gente ainda está vendo traços da rocha aqui. E um horizonte A bastante espesso, olha, ele tem mais de 40 centímetros de profundidade, tá? Bastante escura e rico em matéria orgânica. Agora, ele tem, o que ele separa ele de um outro que parece com ele, que nós vamos ver lá para frente? Essa alta saturação por bases. O achernozêmico, obrigatoriamente, tem que ter maior que 65% de V. Vocês lembram o que é saturação? Que indica para a gente quanto de nutrientes tem naquele horizonte. Então, se tem mais que 65% de V, quer dizer que é um solo bem rico, bastante fértil, que tem bastante bases, certo? E aí, isso implica para a gente que é um solo, é um horizonte de alta fertilidade natural. E com essas características aqui combinadas, ele expressa para a gente uma situação assim de pouco intemperismo, vocês concordam? Além disso, o que é macio quando seco? Ele não fica aquele torrão duro de quebrar, aquele torrão difícil de quebrar. Ele é mais macio devido a essa presença de alta quantidade de matéria orgânica que tem nesse horizonte, certo? Então, o horizonte achernozêmico, ele se separa dos outros pela parte química. Então, se eu chego num solo, vejo um solo escuro assim, eu penso assim, nossa, o que pode ser? Se eu tenho a rocha perto, eu já boto fé assim, ó, essa rocha está perto, quer dizer que ela está fornecendo nutrientes para esse horizonte. Se ela está perto, então é provável que seja um horizonte diagnóstico achernozêmico. Bom, aí eu estou na dúvida ainda, o que a gente faz? Pega uma amostra, leva para o laboratório e faz a análise de fertilidade. Deu maior que 65% de V? Pronto, achernozêmico. Outras características que a gente pode observar no campo, essa proximidade da rocha de origem, trincas nesse solo, costumam ocorrer trincas devido a quê? A presença de minerais primários facilmente intemperizáveis que estão aí. No caso, seriam aqueles minerais esmectitas, etc., que causam essas rachaduras pequenas, porque a matéria orgânica diminui o efeito dessa esmectita aí nesse solo, ok? Então, achernozêmico, pronto, nós temos grandes extensões desse achernozêmico nas regiões em que chove pouco ou que faz frio intenso e que tem presença de rochas mais ricas em bases, por exemplo, calcário, calcário calcítico, dolomítico, esses tipos de rocha costumam fornecer ou dar esses achernozêmicos. Exemplo de áreas que nós temos grandes, aqui em Sete Lagoas, por exemplo, nós temos grandes áreas com achernozêmico, porque lá é uma região em que tem calcário
em grande quantidade e chove pouco, porque não está no início do cerrado, certo? Então vamos lá. Agora nós temos dois outros solos. Eu vou passar a minha foto para cá. Opa! Bom, olha aqui então. Olha se esse horizonte aqui não parece com aquele. A cor escura, bastante espesso, estão vendo? Só que esse aqui a gente chama de aúmico. Por quê? Não tem nem sinal de rocha de origem. Esse solo é profundo, olha aqui. Ele tem mais de 1,5 m até aqui, ó. Quer dizer que é bastante profundo. Ele tem mais de 60 centímetros aqui de horizonte A e não tem nem sinal da rocha de origem. Além disso, não tem nenhuma presença de rachadura. E aí, o que a gente... além disso, ele pode ser ácido também, por causa da presença de matéria orgânica, não é isso? Como ele não tem saturação por bases alta, a base não rebate o ácido, então o horizonte A fica ácido. Nós vamos ver um horizonte desse na última aula, daqui a 2 semanas, tá? Nós vamos ver um horizonte aúmico bem expresso aqui na UFLA. Ok? Então, o que nós estamos vendo aqui? Um horizonte espesso, longe da rocha de origem. Nós não estamos vendo sinal da rocha de origem, e ele é bastante espesso, escuro. Então, ele é muito semelhante ao anterior. A diferença entre eles é que a saturação por bases desse aúmico é baixa. Então, aúmico, saturação por bases baixa, e não tem trincas porque não tem minerais primários facilmente teperizados ou minerais 2:1 que dá essas trincas no solo, ou fendas, ok? Depois aqui nós temos um horizonte A que a gente chama de A proeminente. Esse A proeminente é um A, nós na verdade não vimos nenhum A proeminente aqui na UFLA, nós vimos os A's moderados, que é o que a gente vai falar a seguir. Porque esse A proeminente é um A também espesso, mas ele não é tão espesso quanto o aúmico, tá? E nem expressa essa matéria orgânica. Dá uma observada aqui, ó. Esse é bem escuro, a gente não tem dúvida que isso é matéria orgânica. Aqui já não está tão bem expressa, mas ele também é espesso, em torno de 30, 40 centímetros aí de espessura, olha lá. Então, quer dizer que ele é espesso. Olha aqui, ele vai até aqui. Essa cor vermelha intensa da hematita, pessoal, ela disfarça a cor da matéria orgânica. Vocês estão vendo aqui? A gente não consegue distinguir bem aonde que está a cor escura aqui do horizonte A e a cor escura do horizonte B. Então, a gente vai por raízes aqui, ó. As raízes estão até aqui, mais ou menos. E aí, debaixo dele, tem um horizonte B espesso. Então, o A proeminente também se separa do A chernozêmico pela saturação por bases menor do que 65. Além disso, ele se separa do A úmico porque ele é menos espesso do que o A úmico. Se você tem um A bem expresso, bem espesso, e que não tem saturação por bases maior que 65, a gente classifica como A úmico. Se ele é mais estreito um pouquinho, você está meio na dúvida aí o que é, a gente passa para A proeminente, porque ele é menos espesso do que o A úmico, tá certo? Então, olha, pela espessura e pelo teor de matéria orgânica. Nesse caso aqui, olha, ele tem 50 centímetros de horizonte A. Poderia ser aí um A úmico, mas ele não expressa bem a matéria orgânica aqui, estão vendo? Então, a gente passa para A proeminente. Depois nós vamos ver o A moderado. O que seria o A moderado? O que é uma pessoa moderada para você? Que está aí no meio termo, em cima do muro, vocês concordam? Então, esse A moderado é aquele que é comum aí em todos os nossos solos, bastante comum, não tem nada de especial nele, é um horizonte de 20 centímetros, 10 a 20 centímetros. Nós já vimos lá todos os barrancos que nós fomos nas primeiras aulas e depois nas aulas que eu mostrei com B textural, todos eram A moderados. Por quê? Ele não expressa grande coisa em matéria orgânica, também não é espesso, ele tem 10 até 20 centímetros de horizonte A, e não tem, daí você não tem dúvida, mesmo que ele tenha um V% maior que 60, você não vai chamar ele de chernozêmico nunca, porque ele não é escuro, não é espesso, não é nada. Estão vendo? Então é um horizonte A
comum, que a gente chama aí de A moderado. Tá claro, pessoal? Ele tem teor médio de matéria orgânica. Depois vem esse aqui que eu considero muito especial, porque ele, ó, dá uma olhada nesse horizonte, ele é de cor clara, olha aqui. É um horizonte A pequeno, de cor clara. Quando ele é maior do que 5 centímetros de espessura aqui, ele tem que ter essa cor clara. Praticamente você não fala que esse horizonte A é uma cor bem branquiçada, bem clara. O que indica para nós? Tem teor baixo de matéria orgânica, teores muito baixos de matéria orgânica, menor que 6 gramas por quilo, cor clara e pouco desenvolvimento de estrutura. Então, esse A fraco quer dizer um A que está se formando. O que é um A que está se formando na condição brasileira nossa aqui? Tem que ser uma região que tem algum impedimento à aprofundação ou à formação desse A. Ou porque tem pouco fornecimento de material orgânico, ou porque chove pouco, e aí não espessa esse horizonte A. O aporte de matéria orgânica é pequeno, ou o consumo é muito rápido. Isso são fatores que favorecem o A fraco. Nesse caso, o A fraco, ele possivelmente tem uma fertilidade alta, porque ele ocorre em regiões baixas em temperismo, nesse caso aqui. Agora, nós vimos um A fraco que não tem uma fertilidade alta, porque ele veio de uma rocha muito pobre. Vocês se lembram daquele solo que nós vimos lá na Serra da Bocaina, né, o solo litólico? Ele tinha um A fraco. Ali o A era fraco por excesso de drenagem. Então, não chegava, e pouco acúmulo de matéria orgânica. Não chegava a acumular matéria orgânica, porque estava na pendente, né, no morro, e aí não formava, e também não tinha matéria orgânica suficiente para formar um A espesso lá. Então, por isso, o A permanecia fraco, tá? Então, A fraco é um A curtinho, de cor clara, e com baixo teor de matéria orgânica, não está muito bem expresso, ok? Ao contrário dos outros anteriores. Aqui nós temos o horizonte antrópico. Esse horizonte é um horizonte que a gente chama do horizonte que foi formado pelo homem. Antrópico vem de homem. Então, o que um homem pode ter formado no horizonte A? Bom, vamos pensar, isso é coisas de zilhões de anos atrás. Então, esse horizonte antrópico foi formado lá na época antes do Brasil ser descoberto. Os índios migravam de uma região para outra, e onde eles migravam, eles tinham... eles eram nômades, então eles migravam, ficavam um tempo num determinado lugar, depois mudavam para outro. Esse tempo que ele ficava em determinado lugar, ele fazia cemitérios, jogava casca. Como eles eram espertos, eles faziam isso tudo no mesmo lugar. Então, todo ano eles voltavam lá e depositando material, enterrando pessoas, jogando lixos descartáveis nesse lugar e acumulando essa matéria orgânica. Observa, uma matéria orgânica bem espessa. Mas o que tem aqui que a gente pode chamar de antrópico? Dá uma olhada nessas coisas aqui, olha. Tem umas coisas aqui marcadas. Essas coisas aqui geralmente são restos de cerâmica. No caso do que a gente chama de A antrópico, mais perto do mar, que chamamos de sambaqui, seria casca de ostra, coisas que não foram decompostas, que ainda estão expressando aqui a sua característica que veio do movimentação pelo homem. E aí, o que a gente pode dizer desse A antrópico? Ele é escuro, espesso, ele é formado pela ação do homem com características similares ou muito parecidas ao A chernozêmico. Por que ele é diferente do A chernozêmico? Porque ele tem características que veio do homem, que seria ou casca de ostra ou cerâmica, restos de cerâmica. Então, ele separa por isso. Mas ele tem características do A chernozêmico porque ele é muito fértil, muito fértil. Além de ser fértil pelo V%, ele também tem um fósforo elevado, porque isso aqui é uma região de descarte, ele tem cálcio elevado, fósforo elevado, descarte de ossos, faz com que a presença de fósforo seja alta. Nas regiões onde ocorre o A antrópico, ele é usado um substrato de altíssima fertilidade. As donas de casa já sabem disso e já plantam
fazem vaso de flor, pega esse horizonte A para poder fazer substrato aí, porque realmente é uma fertilidade excepcional. Olha aqui então agora o próximo. Nós já vimos esse horizonte aístico, pessoal. Vocês se lembram onde que a gente já viu? Nós comentamos do aístico lá na várzea, nos solos de várzea que nós vimos na semana anterior, há 2 semanas atrás. Os solos de várzea são chamados organossolos, gleissolos e neossolos flúvicos. Os 3 solos, ou as 3 classes de solo que a gente comentou na aula anterior aí, prática. Bom, mas o que seria então ístico? Esse nome ístico vem de quê? De matéria orgânica acumulada por excesso de água. Então, o horizonte ístico é um horizonte praticamente só orgânico, ele não é mineral, ele não é mineralizado. Você pega uma amostra desse horizonte e seca ele fica leve, tá? Igual esterco de boi. Fica leve, por quê? Porque é matéria orgânica depositada ali sem incorporar nos minerais do solo. Então, a gente fala que é um ar essencialmente orgânico, tá? Então, orgânico e com um teor muito, muito elevado aí de matéria orgânica. Bom, então o que ele pode acontecer? Ele tem cor muito escura. Olha aqui, essa foto aqui, pessoal, foi tirada lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos. Se lembra disso? Onde tem uma grande criação extensiva de gado, vocês se lembram disso? Então, por que tem esse acúmulo excessivo de matéria orgânica? Na aula de matéria orgânica, a gente comentou que para acumular matéria orgânica no solo em grande quantidade, tem que ter algum impedimento à decomposição pelos micro-organismos. No caso do Rio Grande do Sul, lá no Pampa, o que seria isso aqui? Frio intenso. Então, o frio, mesmo numa região plana, olha lá, que ocorre algum acúmulo de água aqui, ainda assim vai ter tanto frio que essa matéria orgânica não vai ser decomposta. As bactérias ficam com preguiça, elas não gostam de frio. Então, elas ficam com preguiça e não vão aí decompor essa matéria orgânica, ela vai acumulando e faz essas camadas espessas aí de horizontes As, tá? Isso, quando é condição de excesso de água, a gente chama de aístico, representado pela letra H. Quando é orgânico, por exemplo, na serrapilheira lá da Amazônia, tem 20 centímetros de horizonte ístico, a gente chama ele de horizonte O. Entendeu? Então, a serrapilheira a gente já representa pela letra O, que é aquela em cima do horizonte A, feita pelo excesso de deposição de material orgânico, exemplo grande nós temos da Amazônia. E quando é por água, excesso de água ou frio em excesso, combinação de frio com água, a gente pode chamar de horizonte H, mas ambos têm o nome ístico. Eles tendem a ser bem ácidos. Por que ácidos? Porque a matéria orgânica, que não está completamente decomposta, fornece muitos ácidos orgânicos que vão acidificar o solo, tá certo? Então, ficou claro? Esse aqui também poderia ser confundido aí com o horizonte A chernozêmico. A diferença entre eles é que esse aqui é leve e o A chernozêmico é pesado, é macio, mas é pesado, porque ele é mineral. Aqui nós temos no horizonte praticamente só matéria orgânica depositada. Ficou claro, pessoal? Então, os horizontes superficiais são muito tranquilos, você tem que separar um do outro. Como que a gente separa isso? Muito por conhecimento, você vai lá, tem questão da espessura, a gente mede essa espessura, descreve esse solo, seca ele, vê se ele é leve, se tem acúmulo com minerais, compara um pelo outro, tá? É assim que a gente estuda os horizontes superficiais, que são os horizontes As do solo. Agora nós temos os horizontes subsuperficiais. Os horizontes subsuperficiais, olha esse aqui. O que nós teríamos? Olha aqui, o horizonte A aqui seria um A moderado. Depois nós temos um horizonte E aqui de cor mais clara. Vocês estão vendo aqui, ó, um horizonte ético de 30 a 50 centímetros. Um horizonte mais claro, que a gente já comentou que esse horizonte é de eluviação, de perda
de perda de alguma coisa, ou seja, saiu alguma coisa eluviária, sair, perder alguma coisa. Então, perdeu, no caso desse daqui, perdeu a argila para o horizonte B. Então, o horizonte B começa aqui a partir de 60 centímetros de profundidade. Nós temos o horizonte B textural. Por que textural? Porque acumulou argila nele. E essa argila vai dar uma diferença de textura entre os horizontes superficiais e o horizonte B, tá certo? Então, aqui nós temos o horizonte E, depois nós temos o horizonte B textural. Nós já comentamos lá no campo o que seria um horizonte B textural, como que ele é formado. Ele pode ser formado por translocação de argila dos horizontes superiores para os horizontes inferiores ou remoção lateral de argila do horizonte A, e ele vai ser removido dali e vai ficar com A mais arenoso e o B mais argiloso. Isso é B textural. E quais as características desse B que separam eles do outro? Então, ele tem uma estrutura em blocos bem desenvolvida, ou seja, aqueles blocos são bem formados, eles não dissolvem facilmente, eles são firmes. Tá? Então, estrutura em bloco, bem forte. Essa estrutura em bloco é tão forte que às vezes dá problema para infiltração de raiz, porque a raiz tem que penetrar entre os blocos, aí ela vai crescendo entre os blocos e vai formando tipo uma escada sentido abaixo. Impede um pouco a penetração de raiz, mas não chega a ser uma coisa grave não, tá certo? Então, essa penetração de raiz é um pouco dificultada. O que a gente poderia fazer para reduzir essa penetração de raiz, essa dificuldade de penetração de raiz? Por exemplo, passar um subsolador, tá certo? Eu vou parar hoje com esses superficiais. Eu acho que essa aula depois a gente continua com os horizontes subsuperficiais, tá certo? Vamos parar, vamos por partes, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.